Hoje nós vamos falar sobre tendência no nosso aulão e não é tendência sobre a moda, sobre as roupas, tá bom? Pelo amor de Deus, eu não me importo com as roupas, só me importo com tendência e um gráfico de opções binárias e é isso que nós vamos aprender hoje para você parar de operar contra a tendência, pelo amor de Deus, certo? Ó, faz o seguinte, ritualzinho padrão, fecha lá aquele grupinho do WhatsApp, para de dar confiança e ler as mensagens daquele seu primo chato que diz que tá rico porque passou num concurso ganhando 4, 5, 6, 7, 8, sei lá quantos mil por mês, tá bom? Vem comigo que a aula hoje tá brutal, conteúdo regaçante e a gente vai aprender essa parada de uma vez por todas. Fui! E aí pessoal, tudo bem? Vitor falando aqui com vocês. Hoje então nós iremos tratar sobre tendência. Basicamente então, como nosso ritualzinho padrão, estamos aqui na plataforma da IQ Option, paridade EURUSD, conta de treinamento. Pode ver que tem um depositário aqui, ó. E sempre com esse símbolo, tá? Fique esperto com gente que tem conta de dólar, tudo verdinho aqui, que tem esse símbolo. Esse símbolo aqui sempre aparece na conta de treinamento. Não é o nosso assunto de hoje, né? Ficar tratando sobre contas fakes e etc. que existem, mas nós vamos focar então em entender um pouquinho o que é tendência. Além disso tudo que eu já disse, nós temos as opções aqui que todos vocês também possuem nas suas contas, certo? O gráfico está aqui no período de 5 minutos, velhinhas de 5 minutos, e eu já coloquei aqui essa linha branca que mostra o início do dia de hoje, dia 27 de abril de 2021, tá bom? Bom, tendência, pessoal, é uma coisa muito simples e que vai te ajudar muito na hora dos seus trades. Por quê? Você precisa realizar operações que tentem estar seguindo a tendência. Mas para isso, nós precisamos entender que existe, no mínimo, a tendência de alta, a tendência de baixa e um gráfico possivelmente conhecido como sem tendência ou também conhecido como gráfico lateralizado, certo? Então vamos direto ao gráfico aqui para que eu possa mostrar essas tendências para vocês e ao longo dessa aula a gente vai mostrando tendência e vai tentando também entender como identificar a tendência, certo? Então o dia abriu aqui, nessa linha branca que vocês estão vendo, ó. Meia-noite 27, certo? É um ponto de start que eu comecei aqui com vocês, porque nós precisamos definir um ponto de start para observar a nossa tendência. Então, se você abrisse o gráfico nesse período, olha, meia-noite, cara, vai começar o dia, né? Porque na verdade, né, o dia não começa às 6 horas da manhã, né? Então, é o seguinte, meia-noite aqui. O que você iria fazer? Com o gráfico próximo assim, fica muito difícil identificar a tendência. Então, uma primeira dica que eu dou para vocês. Quando você for abrir a paridade, por exemplo, o EURUSD, que é a paridade que nós estamos observando, você já consegue visualizar isso daqui, ó. Mais 0,05% agora. Portanto, nós temos um gráfico valorizado, um gráfico com uma tendência de alta, tá? Então essa já seria a primeira dica para você conseguir identificar a tendência, certo? Além disso, você poderia simplesmente, para o seu início de trade, né, afastar um pouco, e aqui nós temos o nosso início, e olhar um pouquinho para o passado do gráfico. Olha, o passado do meu gráfico, eu tenho aqui um topo e eu tenho aqui na abertura da meia-noite aqui, a meia-noite, um fundo. Por que fundo? Porque isso daqui é topo, isso daqui está mais abaixo, então é fundo, certo? Então eu tenho pelo menos aqui uma tendência de baixa. Quando iniciou aqui, essas velas aqui não existiam. Existem porque já passou, óbvio, né? Por favor. Então você iria compreender que há possibilidade, porque nós estaríamos assim, ó, nós nem estaríamos ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar certinho. Na verdade, aquela velhinha verde ali não apareceria. Seria basicamente, acho que é mais fácil eu pegar o pointer aqui
né? E fazer algo assim, ó. Deixa eu ver se vai ficar... Aí, ó. A gente não ia ver, né? A gente não sabe. A gente não sabe que vinha para cá, certo? Então a gente entenderia que há uma tendência de baixa. E não há como descobrir com a mágica, né, com feitiçaria e outras coisas mais, que o gráfico entraria em uma tendência de alta, como está agora, porque a gente viu, né, 0,05 lá, positivo. Então você iria aguardar. Bom, para que você possa compreender o que é alta e o que é baixa, você precisa então saber o que é alta e o que é baixa, né? Por convenção, por definição técnica, nós temos que um movimento de alta é quando nós temos um fundo, certo? E tem que pegar essas linhas aqui. Deixa eu trabalhar de uma forma diferente com vocês, sem essas linhas da IQ, que é mais fácil, com as linhas aqui do ponto, tá? Eu tenho um fundo, tenho um topo, tenho um fundo, tenho um topo, tenho um fundo, tenho um topo, certo? E tenho aqui uma zona de fundo. Então, o que é uma tendência de fundo? Olha só, você precisa entender o seguinte. Quando o gráfico faz um fundo e faz um topo, você precisa entender que essa pernada que eu tracei em verde, ela é uma pernada de impulsão, se nós estamos em uma tendência de alta. E a pernada seguinte, ela tem que ser uma pernada de correção desse movimento aqui. Porque você há de convir comigo que o gráfico dificilmente vai fazer isso daqui, ó, uma pernada assim, ó. Vai começar aqui e vai embora, só para cima, sem correção. Não existe uma vela vermelha. Faz 372 velas verdes seguidas. Não existe. Eu já vi 17 velas verdes seguidas. Acho que já vi 21 velas verdes, 21 velas verdes seguidas, se eu não estou enganado. Mas 300 e poucas nunca, né? Então, você precisa entender que se o gráfico vem aqui de uma tendência de baixa, joga esse candle de baixa aqui, realiza esse candle maior aqui, ó. Isso daqui, por ser maior, já é um engolfo. E aí é um engolfo de alta, porque está jogando o preço para cima. Quando ele faz esse pequeno movimento aqui, ó, com dois candles, eu já ensinei muito isso, que há um padrãozinho muito comum de correção por duas velas, tá bom? Já ensinei muito isso lá no Instagram. Há um padrãozinho de correção por duas velas. Você esperaria o quê? Se isso daqui vai ser um fundo ou se isso daqui vai ser rompido e o preço vai vir para baixo, tá? Como o preço não vem para baixo e continua acima, você trata o quê? Essa zona aqui, essa linha verde toda, né? Essa movimentação que está destacada aqui na linha verde, como uma tendência, uma pernada para a alta. Fez o topo? Legal. Isso é saudável, tá? O que você deve esperar? Eu devo esperar uma correção aqui mais ou menos nessa zona, tá bom? Ah, mas não pode ser aqui certinho, Vitor. Não, gente, a gente tem que entender que o preço nunca vai ser perfeito, tá? A gente tem que pensar numa zona, ó. E ele ficou aqui, ó, dentro de uma zona, certo? Corrigiu até esse ponto e vral, subiu. Se romper isso daqui, ó, se ele rompe esse nível aqui, nós temos então realmente uma tendência de alta. Por que que tem uma tendência de alta? Porque é o seguinte, nós temos um fundo aqui, certo? Nós temos um topo aqui, nós temos um fundo aqui, e aí nós temos o rompimento desse topo, certo? Então nós entendemos que há uma tendência de alta.
Professor, mas é o seguinte, então se há essa movimentação, então eu posso comprar a qualquer momento, porque a tendência de alta significa que eu vou ganhar. Não, não é assim que funciona. Você precisa buscar a sua oportunidade a favor da tendência. E aí isso vai estar atrelado ao seu operacional, à sua estratégia, ao seu entendimento de gráfico. Se você opera suporte e resistência, por exemplo, se você opera suporte e resistência e o gráfico está em uma tendência de alta, nós precisamos entender que na tendência de alta as resistências serão rompidas, porque na tendência de alta nós temos o ensinamento clássico que os topos, certo? Os topos serão rompidos. Por que serão rompidos? Gente, isso é básico. Por que vai ser rompido? Como que eu vou ter uma valorização de preço, porque é isso que a tendência de alta faz, se o meu topo não é rompido? Se o topo do gráfico não é rompido, certo? Como que o ativo vai ficar mais valorizado do que esse nível aqui que eu estou destacando aqui, ó? Se ele não rompe essa região. Se ele bater aqui e cair, o que nós temos? Desvalorização. Então não é tendência de alta, certo? Então não é tendência de alta. Então, o que funciona? Entender que eu preciso de um topo, um fundo aqui, ó, e um topo mais alto. Ah, mas logo em seguida o preço cai aqui, ó. Logo em seguida o preço faz isso, ó, para baixo. Sim, normal. Quem disse para vocês que a tendência de alta ou a pernada de alta vai permanecer eternamente? Isso não existe. Por isso que você precisa esperar o seu ponto de entrada com base na sua estratégia, com base no seu operacional, tá bom? Por isso que você precisa esperar isso, certo? E a tendência de baixa? Olha, se a gente olhar para esse gráfico aqui, a gente pode começar a entender que após a formação desse topo aqui, né? Após a formação desse topo aqui, o que o preço fez? O preço simplesmente veio buscar o fundo aqui, ó. Olha só aqui, vou mudar a cor, vou colocar vermelhinho, tá? Olha como que ele respeitou a princípio aqui esse fundo. Tá bom? Como que ele respeitou aqui nesse momento, ó. Veio tendência de alta ainda, formou topo, veio para o fundo, vela forte, e mesmo na vela forte ainda havia resquícios dessa tendência de alta aqui, dessa vontade compradora, dessa memorização de zona, que preço sobe aqui nessa zona, tá? E ele ainda deixa um paviozinho aqui. Em opções binárias é o que nós precisamos, por exemplo, apenas desse pavio aqui. Você entra aqui, pega uma retração nessa zona de pavio aqui, ó. Tá? Vou tirar aqui a linha vermelha, ó. Nessa pequena zoninha de pavio, conseguiu pegar uma retração aqui nesse suporte, win, certo? Mas a gente não sabe se realmente seria possível pegar isso daqui, tem todo um contexto, né, na hora do gráfico, etc. Mas aí, se a tendência de alta é mantida, o que nós precisamos compreender? Nós precisamos compreender simplesmente que, se realmente for manter a tendência, certo? Nós vamos precisar que o preço recuse esse fundo aqui. O preço não pode romper esse fundo, porque a gente veio o quê? De uma tendência de alta, né? Ó, isso daqui vem aqui no fundo e topo. Então, se realmente for uma tendência de alta, eu preciso que o preço bata aqui no suporte e vral para cima, certo? E não é o que aconteceu. Então, se ocorre o rompimento, a gente começa a desconfiar que essa tendência de alta, tá difícil de pegar essas linhas aqui, hein, gente? Aí que é mais complicadinho. Que essa tendência de alta aqui, ó, que deveria fazer essa movimentação, pode não ocorrer, porque vem um rompimento aqui.
Aí, né, dando aqui uma pitadinha para vocês, a gente sabe muitas vezes que após um rompimento aqui, pode haver a continuidade, né, ó, pode haver a continuidade, esse candle aqui que acaba rompendo de fato, pode haver a continuidade e uma entrada vendido, caracterizando uma vitória, tá bom? Então, entendemos que para que ocorra tendência de baixa, nós precisamos que os fundos estejam cada vez mais baixos, certo? Vou apagar essas linhas aqui, ó. Então, na tendência de baixa, nós precisamos que o gráfico saia de um topo, tente fazer aqui alguma coisa, uma correçãozinha, e haja o rompimento e ocorra aqui, ó, o rompimento do fundo anterior, certo? E aí a gente viu também ali que tinha um fundo aqui nessa zona, né? A gente viu que tinha um fundinho aqui, ó. Então ele rompe esse fundo, né, que nós tínhamos anteriormente. Aí a gente tem uma tendência de baixa. E esse gráfico aqui, ele tá legal porque olha a movimentação que ele faz, ó. Olha só isso daqui. Você conseguiria identificar qual a tendência aqui nesse momento? Ó? Nesse momento aqui, ó. Certo? Pegando daqui, ó, desse fundo aqui até aqui. Entende que isso daqui é tendência de alta? Entende que isso daqui é tendência de baixa? Afinal de contas, o que é isso? Isso daqui é o clássico gráfico sem tendência. Simples assim, mas por que sem tendência? Veja bem, ele acabou de romper o fundo aqui e nós acreditamos que haveria uma continuidade de tendência de baixa. Só lembrando, atenção, a gente vinha de uma tendência de alta, tá? A gente vinha de uma tendência de alta. Então o fundo é perdido aqui, faz um novo fundo aqui e ele já manda duas velas aqui. Aqui a gente poderia talvez acreditar num padrãozinho de correção de duas velas, né? E entrar vendido aqui. Dá uma vela bem feiazinha para nós aqui, tá? Mas perceba também, olha o tamanho dessa vela e a quase ausência de pavio aqui. E aí o nosso gráfico sai desse fundo e vem para cá. Aí o gráfico fala, não, vou corrigir e vem para o fundo. Aí o gráfico fala, não quero ficar no fundo. Não, tá muito barato, vamos comprar. Aí o gráfico sobe. Aí fala, não, tá muito caro. Não, vamos vender. Aí o gráfico desce. Aí, não, tá barato. Aí sobe. Não, tá caro, vamos descer. Aí o gráfico desce. Que é isso, gente? Isso é tendência de alta? Isso é tendência de baixa? Nenhum, nem o outro. Isso daqui é um gráfico que nesse momento aqui ele ficou sem tendência. Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Aqui já deu 1 hora. 1 hora e 5, 1 hora e 10, 1 hora e 15, 1 hora e 20, 1 hora e 25 minutos de gráfico lateral. Gráfico lateralizado, ou conhecido também como gráfico sem tendência. Então, olha só que coisa mais interessante. Na paridade Euro-USD, do período ali que a gente viu a abertura de meia-noite, a gente já passou por um momento de alta, a gente já passou por uma tentativa de momento aqui de baixa, que a gente até teria um win, como eu expliquei para vocês. Aí a gente tentou, né? O gráfico, na verdade, né? A movimentação gráfica jogou aqui na nossa cara uma lateralização. Então nós temos aqui, ó, só nesse momento de observação, as 3 movimentações que o gráfico faz: tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Tudo bem que aqui nós não temos uma tendência de baixa muito bem definida, né? Mas eu acredito que o exemplo seja válido, tá bom? E aqui, ó, nesse momento de lateralização, você escolhe o que você quer fazer. Eu prefiro, muitas vezes, aguardar um rompimento, alguma coisa assim, tá? Mas você pode definir tranquilamente a zona superior aqui como resistência, a zona inferior aqui como suporte
e fazer venda e fazer compra. Mas cuidado, tá? Você está brincando com o seu dinheiro. Bom, depois aqui a gente vê esse forte rompimento com essa vela aqui. E aí é o momento que a gente acredita, olha, agora realmente vai vir a baixa, né? Porque nós estamos em opções binárias. A gente precisa de quê? De poucos minutos para realizar uma operação, 5 minutos, às vezes 1 minuto, às vezes 15, né? E aí, essa baixa não acontece aqui nesse momento. Nós temos o padrãozinho, 2 velas de correção, certo? Ó, 1, 2, e aí a continuidadezinha aqui, ó, bem tímida, né? Tentando cair, 2 velinhas de correção de novo, 2 velinhas de correção de novo, né? Até o momento que respeita o nosso amigo fundo, tá? Respeita aqui o nosso amigo fundo. E aí o preço começa a subir, Se rompe aqui, ó, essa nossa região, tá? Se rompe essa nossa região aqui, há uma ideia de que o preço realmente pode começar a querer a subir. O que a gente tem que esperar? O preço confirmar que ele não quer ficar dentro dessa zona aqui, ó, para não ocorrer de novo, aquilo que a gente já viu, ó, lateralização, tá? Para não ocorrer de novo a lateralização. Porque se o preço vem para cima aqui e depois fica aqui dentro de novo, aí a gente ainda tem a manutenção dessa lateralização, tá? Então a gente tem que esperar uma confirmação para que de fato a gente entenda a tendência que está ocorrendo nesse gráfico. E aí a nossa confirmação vem com essas 2 velas fortes aqui, ó, de rompimento, tá bom? E aí rompe, o gráfico começa a desenvolver aqui timidamente, né? Com mais vergonha, vamos dizer assim, e ele começa a desenvolver para a alta. Então, gente, o que nós andamos observando aqui nesse período que nós estamos juntos nessa aula? É muito mais uma tendência que eu posso chamar de micro, tá? De micro do que de macro. Por quê? Se a gente olhasse para uma macro, nós íamos ter aqui, ó, uma pernada. Vou colocar essa linha de amarelo, tá? Para ficar mais fácil da gente visualizar. Uma pernada aqui de alta, tranquilo. Depois a gente teria uma pernada aqui de baixa. E aí nós poderíamos até pensar que essa pernada de baixa ela é dominante pela expressão que ela tem aqui no nosso gráfico, né? Mas, como eu disse, nós temos um certo respeito aqui desse fundo, tá bom? Nós temos um respeito desse fundo. E quando respeita esse fundo, a gente tem sempre que pensar que quando respeita o fundo, o preço vai em direção à resistência. E aí nós precisamos de uma confirmação se o preço realmente quer ir romper o fundo ou não. E quando que ocorre essa confirmação aqui para a gente entender que a gente pode estar formando uma tendência de alta, certo? Eu vou deixar tudo de amarelo, que fica melhor para a gente enxergar. Tá bom? Quando que a gente vai... Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas o carro da promoção tá passando. Tá? Quando que a gente vai entender de fato que o preço... Olha isso daqui, aqui... vai romper acima de fato, né? Quando que a gente passa a entender isso? Então, só repetindo aqui, nós temos essa pernada, essa correção bem agressiva, né? Até perde o fundo aqui, ó, perde o fundo, e aí por isso que a gente passa a achar de fato
que vai haver sim uma tendência de baixa, né? Porque a gente perdeu esse fundo aqui, ó. Ó, a gente perdeu ali o fundo. Então, quando ele rompeu esse fundo, a gente imaginou, olha, realmente vem a baixa aqui para nós, né? Só que ele forma esse fundo aqui e respeita ele. E a gente tem que pensar, vai respeitar de fato esse meu fundo aqui? Então, quando o preço sobe, ele faz o pullback aqui nessa zona, aí você fala assim, olha, eu acho que realmente vai respeitar, né? E aí ele confirma com esse rompimento aqui, aí sim, certo? Por price action, o que nós vimos aqui? Respeitou o fundo aqui, subiu, fez o pullback, não veio agredir o fundo, rompeu aqui o topo, agora, meu filho, a tendência vai ser alta, tá bom? Então, para uma visão maior, macro do nosso gráfico, a gente tem esse tipo de entendimento. Pelo menos eu tenho esse tipo de entendimento, né? E aí a gente consegue, de fato, identificar uma possível tendência de alta. Pelo menos, como eu já falei sobre suporte e resistência, até o preço chegar aqui nessa zona de resistência, porque ele vai ser atraído para essa resistência, tá? É como se fosse aquela briguinha, ó, eu vou lá e eu vou jogar o preço aqui na sua resistência, vamos ver se você vai aguentar essa bomba, né? E aí depois, novamente, muito bacana esse gráfico, a gente pode ver aqui um contexto aqui, ó, jogado na nossa cara. Esse gráfico hoje aqui tá top, gente, para aprender. Ó, lateral, movimento lateral, tá? E aí, como eu digo, a gente tem que saber o que vai fazer no movimento lateral, certo? Ó, movimento lateral. Olha que bonito esse movimento lateral. Por que bonito? Porque olha a continuidade de vela. Olha a continuidade. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele sobe alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sobe alta. Entendeu? Então, assim, tá? Então tá um contexto bem tranquilo de lateralização. Isso daqui, ó. Ó o topo. Ó o topinho sendo respeitado para quem quer operar a resistência, ó. Olha aqui também o fundinho aqui, ó. Sendo respeitado aqui, ó. Ó o fundinho, ó. Às vezes você não consegue entrar aqui, entendeu? Questão de tempo e tal, né? Time da expiração da vela e etc. Mas entrou aqui no fundo, martigalho e tal, ia ganhar. Então olha o fundinho sendo respeitado. Então, gente, para a gente caminhar mais para o final, precisamos então entender, obviamente, que existem 3 movimentações, como eu mostrei aqui para vocês. Uma movimentação de alta, que é aquele movimento clássico, né? Aquele movimentinho clássico que todos desenham, certo? Uma movimentação de baixa, né? E a movimentação lateral nem sempre é perfeita, tá? Movimentação lateral nem sempre é perfeita. Então, assim, a gente vê esses desenhos assim, ó. Ah, lindos, maravilhosos, né? Você acha que você vai encontrar isso no gráfico, certo? Você não vai encontrar muitas vezes isso no gráfico, tá? Pode ver aqui, ó. Aqui ficou perfeitinho em cima, aqui, mas ó, olha o fechamento aqui, o fechamento mais abaixo, entendeu? Então, assim, nem sempre é perfeito. E aí, na nossa tendência de alta, a gente sabe que a gente vai ter o quê? Topo, topo, topo. E a gente vai ter fundo, fundo. Então, o fundo na tendência de alta precisa, né, evidentemente, ser mais baixo do que o seguinte. Então, o fundo futuro precisa ser mais alto do que o anterior. O topo também precisa ser mais alto do que o anterior. Caso contrário, você não tem tendência de alta. Então, topos e fundos cada vez mais alto. Já na tendência de baixa, fundo, fundo e fundo, né? Topo e topo. Os topos estão mais baixos, cada vez vai ficando mais baixo, vai desvalorizando o ativo, e o fundo também cada vez vai ficando mais a fundo. E lembre-se, isso vai durar por um tempo, nada é eterno, gente. Tá bom? Nada é eterno. E também não significa que se você entrar
Só porque é tendência de alta comprado, não significa que você vai ganhar. Só porque é tendência de baixa eu vou entrar vendido, não significa que eu vou ganhar, tá bom? E agora, para a gente fechar, deixa eu mostrar uma outra coisinha aqui para vocês que vai ajudar vocês a conseguirem também compreender um pouquinho mais com facilidade a identificação da tendência. Então nós vamos fazer o quê? Vamos em indicadores e vamos trabalhar com médias. Olha só, vamos utilizar aqui média móvel, tá? Pode colocar aí, por exemplo, uma média móvel de 100. Vou colocar essa média móvel na cor branca. Pode deixar ela SMA, não tem problema. Vou deixar ela bem mais grossa. Vou colocar aqui uma outra média móvel, tá? Posso colocar um período de 50, por exemplo. Vou deixar ela roxa. Também vou deixar ela na espessura maior, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma média móvel, como eu opero opções binárias, eu preciso de algo assim mais relacionado ao time curto, ao tempo curto, tá bom? Vou colocar essa daqui de exponencial, essa de 10. E vou aplicar. Então veja bem, nós estamos falando de tendência, nós falamos como observar a formação de topo e fundo, etc, para conseguir identificar a tendência, certo? E agora, para fechar, eu estou falando de média móvel aplicado no seu gráfico para você conseguir identificar tendência. Então eu tenho uma média móvel aqui de 100, uma média móvel de 50 e uma média móvel de 10. De 100 branca, de 50 é a roxa e de 10 é a amarela. Perceba que a minha média móvel aqui amarela, ela está muito mais juntinha do preço, né? Do gráfico aqui que a gente está vendo. Ela não está mais juntinha, ó, ela passando pertinho dos candles aqui, ó, né? Enquanto a roxa, ela passa perto, mas agora, ó, tá distante, o preço está lá em cima, ela tá aqui, ó. E a branca também, ó, passa aqui, o preço está lá em cima, ó. O preço está aqui e a média branca está aqui embaixo. Então, entre essas médias, o que nós podemos observar? Que essas médias de períodos maiores, tanto a branca quanto a roxa, elas vão me dar um entendimento de uma tendência maior, de uma tendência macro, né? Porque elas têm um período maior. Já a média menor aqui, de 10, que é a amarelinha, ela vai nos dar um entendimento de uma coisa mais próxima do que está acontecendo agora. Mas como assim? Olha só, esse candle aqui não está acontecendo agora? E olha onde está a minha média amarela. Aqui, no momento agora. Olha só, o candle acabou de fechar aqui, ó, um pouquinho abaixo da média. E a média está aqui, né? Então o preço está um pouquinho abaixo da média. E aí, gente, há um entendimento que alguns traders utilizam para trabalhar com médias e com tendência, que quando uma média cruza outra média, nós temos uma tendência definida e um gatilho de entrada. Então, se a gente trabalhar aqui, ó, deixa eu pegar novamente, vamos marcar 6 horas da manhã, que eu tirei a marcação. 6 horas da manhã não, meia-noite. Meia-noite. Então, um pouquinho, passei um pouco. Aqui, ó, meia-noite, esse candle verde aqui, tá? Se a gente trabalhar com médias, aqui quando abrisse o gráfico, a gente ainda ia ter um entendimento pela média amarela e por essas duas médias que nós temos uma tendência de baixa, certo? A nossa média de 100 branca aqui está mostrando essa queda. Nossa média roxa de 50 está mostrando um cruzamento já aqui. Então eu tenho que os últimos 50 candles já estão inferiores à minha média branca. E a minha média amarela, de um momento, está realmente mostrando essa baixa que vem ocorrendo.
Então, até o cruzamento dessas médias, nós entenderíamos por comportamento de média que nós temos ainda uma tendência de baixa. Portanto, eu esperaria uma tendência de alta apenas após o cruzamento da minha média de momento em relação às médias maiores. Ah, não consegui entender nada que o Vitor falou. Pois bem, vamos para o gráfico. Eu disse que eu teria uma tendência de alta apenas quando a minha média de momento cruzasse as minhas médias maiores. Portanto, eu teria uma tendência de alta a partir deste ponto aqui, ó. Teria uma tendência de alta, certo? Vou pegar aqui para a gente fazer um X aqui, ó. A partir desse momento aqui, ó. E olha só que interessante. Não foi esse momento que nós definimos por price action? Observando toda aquela explicação que eu fiz anterior? Sim, foi esse momento, se eu não estou enganado, né? Que o preço fez o fundo aqui, depois ele veio fazer um pullback aqui, e aí por price action ele rompeu aqui, a gente entraria, né? Então olha só, como que a média vem para auxiliar a você definir e entender a tendência que o gráfico está fazendo aqui na sua tela. Olha mais um momento aqui, o cruzamento, né, dessa média roxa aqui de 50, embora a gente não tenha o cruzamento da média branca, que ainda está denunciando em virtude de toda essa alta aqui um movimento altista, né? Mas nós temos aqui uma denúncia aqui, ó, de uma possibilidade de baixa, certo? Então, novamente aqui, ó, o cruzamento da média de momento, a amarela, cruzando aqui, ó, a roxa e a branca, a de 50 e a de 100. E aí nós temos boom para cima, beleza? Bom, gente, eu já estou com muito tempo de vídeo, estou aqui com 36 minutos falando, conversando com vocês, tentando aprender também junto com vocês, né? E eu acho que nós podemos encerrar por aqui. Então nós entendemos, ó, resumão, nós entendemos o conceito de alta, de baixa e de lateralização para a tendência do gráfico. Entendemos um pouquinho, que eu dei uma pincelada leve sobre price action para vocês aqui, certo? E para fechar, eu brinquei um pouquinho aqui com vocês com as médias para trazer esse entendimento da média e desses momentos de transição de média, ou seja, o momento em que a média cruza a outra, sobretudo quando a média de período menor, a nossa média amarela aqui, cruza as médias de períodos maiores, tá? Para a gente também conseguir identificar a tendência do gráfico. Olha, eu espero ter ajudado muitíssimo quem está nos acompanhando nesses vídeos, né? Nessa série aqui dos Fundamentos Profit Trader. E se você quiser comentar, se você quiser mandar para o seu amigo, marcar o seu amigo, pode comentar aí, fica à vontade, seu comentário não vai ser apagado. E eu espero muitíssimo a sua companhia nos outros vídeos que estão por vir. Até mais!